Graça e paz, juniores, tudo bem? Como é que vocês estão aí em casa, com a família, com o papai, com a mamãe? Espero que estejam todo mundo bem, todos aí em casa. Aqui também em casa estamos todos bem, graças a Deus. Estamos com saudade e a saudade vai aumentando, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Na escola dominical, na igreja, nos cultos, louvando a Deus, aprendendo a sua palavra em comunhão uns com os outros, né? Deus quiser, breve estaremos juntos. E aí nós vamos dar início à nossa aula, terceira aula da revista Experiências da Bíblia. Olha que bênção! E a nossa terceira aula tem um tema diferente da tia Miriam, que falou sobre falar, falar, falar. O meu hoje é ei, silêncio. Olha só, que será, hein, que essa aula tem para nós hoje? Vamos ver? Então, eu gostaria de começar com o registro. Vamos lá? Esse registro também não é fácil, não. No final, a gente tem a resposta, a eureka da lição, mas o registro é: quando o silêncio fala mais que muitas palavras? Novamente. Quando o silêncio fala mais que muitas palavras? E aí, já sabe? Aposto que não. Silêncio falar mais que muitas palavras? Vamos ver? Na Bíblia, na palavra de Deus? Então, vamos lá. Nós temos 2 livros que eu quero que vocês separem aí, já acreditando que vocês já pegaram a Bíblia, o caderninho, uma caneta, o lápis para anotar. Porque escola dominical sem Bíblia não dá. Vamos lá? Imagina a carinha de vocês me olhando. Vamos lá. Então, nós vamos abrir. Vai marcar aí 1 Samuel, capítulo 3. Pega o marcador, põe aí. Então, 1 Samuel, capítulo 3. E o outro que a gente vai compartilhar aí é 1 Reis, capítulo 19, ok? Então, 1 Samuel, capítulo 3, e o outro é 1 Reis, capítulo 19. Separado, meu aqui também, ó, minha Bíblia separada. A gente vai fazer a leitura, não de todos por causa do tempo que ficaria esse vídeo, mas aí vocês podem ler em casa, tá bom? Vocês podem estar lendo junto com a família de vocês, no momento que vocês fazem aí de leitura bíblica, né? Tá bom? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração? Eu gostaria de estar orando com vocês e gostaria que alguém fizesse oração, mas isso não é possível. Quem sabe numa próxima aula, né, eu consiga um aluno, uma aluna para fazer oração. Então, vamos lá. Vou fazer, quem sabe numa próxima, algum de vocês, né, estará aqui no vídeo fazendo nossa oração, tá bom? Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, ó Deus, onde estamos juntos aprendendo a Tua palavra, ó Pai. Hoje, cada um em sua casa, mas unidos, Senhor, como igreja, Senhor, para aprender, desejosos para estarmos em comunhão, ó Deus. Nós te pedimos, abençoa este momento, ó Pai, abençoa essa lição, que nós possamos compreender, entender, ó Pai, que nossos corações estejam atentos, Senhor, ao que Tu queres falar conosco através dessa lição. Em nome de Jesus nós te pedimos, já te agradecemos, ó Deus. Amém. Então vamos lá, 1 Samuel. Vocês lembram o que de Samuel? Vamos lá, o que vocês lembram? O que vocês podem me falar? Quem é Samuel? Pensando? Quem é a mãe de Samuel? Quem é o pai de Samuel? Lembra dessa história? Nas outras salas a gente fala bastante sobre Ana e Eucana. Lembra? Ana era estéril, não podia ter filhos. E ela ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor, né, lhe dê um filho. E o Senhor abençoa, cura, né, a Ana, e ela passa a gerar um filho, ela não é mais estéril. O Senhor abençoa através de uma oração que ela faz, e essa oração ela tinha um propósito, né,
quando nasce a criança, que é dado o nome de Samuel. Ela leva quando ele já foi desmamado, ela leva no templo para servir, né, no templo, junto com o sacerdote e juiz Eli. E Samuel cresce lá no templo. E aí a gente vai chegar aqui no ponto que eu quero falar para vocês sobre Samuel. A primeira experiência que Samuel tem com o Senhor foi, nossa lição é sobre o silêncio, né? Então foi num momento de silêncio, de quietude, onde não tinha barulhos externos, músicas lá fora, o falatório, pessoas falando. Não, Deus falou com Samuel num momento onde ele estava dormindo, num momento de silêncio, onde seus ouvidos estavam atentos ao chamado do Senhor, né? Então, a Bíblia lá em Samuel capítulo 3, 1 Samuel 3, nos conta, né, que Samuel estava dormindo, né, no santuário, e o Senhor chama a primeira vez, ele vai até Eli achando que é Eli, chama a segunda e a terceira vez, achando que era Eli que estava chamando, porque ele não tinha sensibilidade ainda de ouvir a voz de Deus, ele ainda não tinha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus. Aí o sacerdote, ele entendendo ali que poderia ser um chamado do Senhor, fala para ele voltar para a cama, voltar a dormir, e se ele ouvisse novamente, tá lá no versículo, vou acompanhar com vocês, versículo 9. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou-se. Lá no versículo 10 diz: o Senhor voltou a chamá-lo como as outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então foi o momento que o Senhor falou ali com Samuel, né? Em meio ao silêncio, à tranquilidade do dia, num horário de descanso, o Senhor chamou ali Samuel. E outro momento bíblico que eu quero meditar com vocês é 1 Reis 19. Então, a nossa lição ela indica do versículo 1 até o 13, mas seria muita coisa eu ler, então vou comentar com vocês o que aconteceu e leio a partir do versículo 9, tá? Então, a situação do 1 Reis é o seguinte: Elias. Quem lembra algo sobre Elias? Sim, esse momento mesmo que vocês estão pensando. O momento que dos 450 profetas de Baal, onde Elias chama eles para fazer um holocausto e clamar os deuses deles, e Elias clamaria a Deus, e o Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro do povo de Israel. E aqueles 450 profetas de Baal oram, dançam, gritam, fazem de tudo para chamar a atenção dos deuses deles. E isso não acontece, não tem resposta. E Elias, ao clamar ao Senhor, né, o Senhor vem como um fogo e consome aquele holocausto e tudo que estava em volta, mostrando para aquele povo que ele era Deus, né? E ali foi um momento importante, um dos importantes. Elias teve vários momentos importantes com Deus. E Jezabel não gosta, né? Pois o rei Acabe vai contar para Jezabel o que tinha acontecido. E aí começa uma história de Elias de fuga, né? Porque para preservar a sua vida ele teve que fugir. Porque senão, se Jezabel o encontrasse, mataria com certeza e ia tirar a vida dele. Então Elias, ele passa a fugir de Jezabel. Aí no momento da fuga, ele vai para debaixo de uma árvore muito cansado. Ele chega a pedir para Deus tirar a vida dele, porque ele estava exausto. E aí, quando ele acorda, ele dorme, quando ele acorda, o anjo tinha preparado para ele um alimento, pão.
cozido e servido água para ele, né? E aí ele voltou a dormir, deitar de novo, e o anjo chama ele novamente e fala: coma e beba, porque é longa a tua jornada. E ele novamente levanta, come, bebe, e passa 40 dias e 40 noites, né? Andando até o Monte Horebe, o Monte de Deus, até Horebe. E quando ele chega lá em Horebe, ele vai entrar numa caverna, né? Ali entristecido, bem chateado, né? Ele entra numa caverna e Deus vai lá, a palavra de Deus vem até ele, né? Então, aqui, a partir daqui eu queria ler com vocês, tá bom? Vamos lá. 1 Reis 19, eu vou ler a partir do versículo 9, tá? Vamos lá, vocês acompanham com a Bíblia aí? Todo mundo já pegou? Se não pegou, dá um pause aí. Pega a Bíblia e volta, tá bom? Vamos lá. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Versículo 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Então, a primeira situação, vem um vento muito forte, que chega a esmigalhar, quebrar as pedras diante de Deus. Então, você imagina o vento passando, o vento é bem barulhento, né? Tão barulhento e tão forte que chega a quebrar as pedras. Então, vem o vento, mas a palavra fala que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, vem um terremoto. Você imagina o som de um terremoto? Já colocou no vídeo na internet para ouvir mais ou menos como é? Deve ser muito barulhento, a terra se rachando, né? Então veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Então não foi através do barulho que o Senhor veio falar com Elias. Foi através do barulho, uma brisa, um murmúrio, uma brisa suave. E quando Elias ouviu aquele barulho, aquele murmúrio, né? Aquela brisa, aquela fala suave. Aí ele ouviu, puxou sua capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Aí Elias sai da caverna. Aí o Senhor pergunta, veio a voz do Senhor e perguntou: o que está fazendo, Elias? E aí eles têm uma conversa, o Senhor e Elias. Veja bem, então tinha vários barulhos ali, né? A Bíblia fala sobre o vento, sobre o terremoto, sobre o fogo. Deus não estava ali. Aí quando vê aquele barulho, aquele murmúrio, aquele algo suave, o Senhor estava ali falando, chamando Elias para fora da caverna onde ele se encontrava, em sua tristeza, para ele sair fora da caverna, e Deus teve uma conversa com Elias. Olha que interessante. Então, na nossa primeira situação, Samuel, né, vai descansar na hora do teu sono, lá no santuário, e vai para sua cama, deita, e o Senhor o chama. E Elias, num momento difícil, de tristeza, onde ele estava escondendo numa caverna, né, tinha vários barulhos externos, mas o Senhor o chamou, né, a palavra diz assim, de uma forma suave. Então, assim, o Senhor nos chama, né, e para que a gente possa ouvir a voz,
do Senhor. A gente tem que ficar em silêncio. Nós temos que descartar as coisas externas, né? Os barulhos, a comunicação externa, os nossos pensamentos, né? E deixar Deus agir e falar em meio ao silêncio, né? Então nós temos que perceber que às vezes muito barulho, muita conversa, muita informação externa prejudica que a gente ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem para nós. Então a gente precisa aprender a ter os nossos momentos com Deus, no nosso quarto, no silêncio, onde a gente deixa celular, onde a gente deixa TV, e a gente vai falar com Deus. E o Senhor pode falar através da sua palavra, pode falar com você, você orando, mas no momento você e Deus, sem barulhos externos, no silêncio, amém? Aí eu gostaria de deixar para vocês o versículo, o Salmo 46:10, que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o nosso Deus e quer falar conosco em meio ao silêncio. Deixa os barulhos externos, né? Repreenda o que vem de fora e foque, né? Escute, tenha a sensibilidade de ouvir o que Deus quer falar com vocês. A nossa conclusão, que eu vou ler da nossa lição, Deus ainda fala conosco. Assim como falou com Samuel e Elias, ele fala de diferentes maneiras, mas precisamos querer ouvi-lo. Ter vontade de ouvir o que Deus nos diz é muito importante para sermos cada vez mais amigos dele. Às vezes ficamos tão agitados, corremos tanto, fazemos tanto barulho, falamos alto, que não conseguimos ouvir Deus falar. Precisamos fazer como Elias, ficar quietos e deixar Deus falar ao nosso coração. Você já experimentou fazer isso? Então experimente, você vai ver, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, amém? Então, a nossa eureka de hoje o silêncio fala mais alto do que muitas palavras quando ficamos quietos para ouvir Deus falar conosco. Essa é a resposta, amém? Espero que vocês tenham gostado dessa lição, espero que vocês entendam a necessidade do silêncio, né? Desconectar, muitas vezes, né? Das coisas externas, para que a gente possa ouvir e entender, né? O que Deus quer falar, porque às vezes meio ao barulho você acha que ouviu, mas nem entendeu o que Deus quis falar com você. Então, que você possa meditar e possa estar aí sendo abençoado, né? Ouvindo o Senhor falar. Eu gostaria de orar com vocês pelo final da aula e falar para vocês continuarem lendo o Salmo 119, está sendo uma bênção. Hoje o versículo falou muito comigo. Espero que vocês também tenham essa experiência do Senhor estar falando com vocês através da sua palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, ó Pai, nós queremos somente ficar em silêncio para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco. Que não seja agitação, as notícias externas, que nos separem e possibilite de ouvir a Tua voz, ó Deus. Que o silêncio, Senhor, possa falar muito mais que muitas palavras. Continua abençoando as nossas vidas e da nossa família. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Saudade, viu?